bom dia! É muito bom estar nesse momento dando aula para vocês. Mais um trimestre, mais uma aula, já estamos na aula 4 e eu estou muito feliz porque você acordou neste domingo que o Senhor preparou para mim e para você, se dispôs a assistir essa aula. Bom, eu sou jovem, eu sei que você está com sono, então se espreguiça, faz aquele café se você gosta, toma um café reforçado, pega a sua Bíblia, sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula vai começar. Então vamos orar para dar início à nossa aula. Abaixe sua cabeça aí na sua casa, em reverência ao Senhor, para que nós venhamos orar juntos. Amém? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por este dia. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Obrigada porque o Senhor tem sido um Deus bondoso e que tem cuidado de tudo e de todas as coisas. Senhor, eu não mereço estar aqui. Os pré-adolescentes, ó Pai, não merecem, ó Deus, a oportunidade que estão tendo. Por isso nós te agradecemos por sua graça, por sua misericórdia, Senhor. Obrigada por todas as coisas. Abre os nossos corações nesse momento, transforma as nossas vidas, que essa palavra vá de encontro ao coração dos pré-adolescentes e dos visitantes que estão conosco nessa manhã. É o que eu te peço, ó Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso tema de hoje está na nossa lição 4. Eu devo ser assim? Que pergunta oportuna, hein, pré-adolescentes? Pega aí a revista de vocês. Eu devo ser assim? Vamos ler o texto áureo de vocês, que é Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Aproveitando que nós estamos em Gálatas 5,16, abra sua Bíblia na página 326. 326. 326. Para quem não possui a Bíblia devocional do Robert McChain, é Gálatas 5, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais rápido que vocês, hein? 326. Ai, alguém já achou. Achei. Vamos lá. Do 16 ao 26 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Vamos ler a introdução da revista. O que a revista quer introduzir sobre o assunto hoje, para mim e para você? Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode
nos levar para o caminho correto, o caminho da vida e o da felicidade, e a outra pode nos levar para o caminho da morte e tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desse conflito internalizado e de como podemos agir quando nos encontramos em situações desse tipo. Agora eu quero perguntar para vocês, pré-adolescentes, a mesma coisa que a revista perguntou, porque este assunto para vocês é muito oportuno, porque muitos de vocês vêm com perguntas a mim assim: tia, como eu sei que eu sou salvo? Tia, todo mundo vai para o inferno? Todo mundo é mau? Tia, me explica como é isso. E nessa lição nós vamos aprender um pouquinho acerca dessas indagações que vocês têm. Toda pessoa é má? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado. E a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana, que faz tudo que é contrário ao Espírito Divino. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização dos seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Será que a queda do homem, o pecado do homem, gerou algum problema para mim, para você, consequentemente para a nossa família? Certamente. Já percebeu como adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais ou dos professores ou de outra hierarquia? Como se entregam aos mais diversos métodos para se dar bem à custa dos outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe nesse caso, Esaú e Jacó. Com o objetivo de se darem bem em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar, que os fez se distanciar por longos anos. Interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram presenciando essa divisão familiar e certamente foram influenciados por tal relação. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível? Não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, não é Ele o nosso Criador? Mas não se engane, para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra o nosso próprio desejo. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pelo qual ele quer que cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo, conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho. Que isso esteja em nosso coração, formando a base sólida para a nossa família. Quando seus pais ou seus irmãos precisam de você, à disposição da sua parte para ajudar? Ou você se deixa levar pelo egoísmo humano? Primeira coisa que nós precisamos entender é que a criação no Jardim do Éden não tinha pecado. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem sem pecado e viu Deus que era muito bom. E depois Ele foi lá e criou a mulher para ser auxiliadora do homem, Adão. Deus criou eles para formar a primeira família da terra. Essa família não teria pecados, a não ser que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Mas Adão e Eva escolheu desobedecer. Eles escolheram fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. E foi assim que o pecado entrou no mundo. Sabe, é triste nós percebermos que muitas pessoas não se deram conta de como que o pecado influencia a nossa vida desde o Éden. É triste nós percebermos que muitas pessoas não se dão conta mais dos pecados que vêm cometendo. Às vezes as pessoas sentem um remorso, mas não se arrependem, não mudam de vida. Por isso, eu e você nessa manhã somos chamados
a entendermos a profundidade do pecado, como que ele é terrível. Por quê? Porque eu e você, nós somos descendentes de Adão. Toda a terra, toda a humanidade veio de Adão. Se fosse fazer uma genealogia, aí ia colocar seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, tal, e aí até chegar em Adão. Consequentemente, pré-adolescente, todos nós temos pecado, porque Adão pecou. Então você pode pensar nesse momento, tia, então se Adão pecou, já era, todo mundo tem pecado, acabou? Não, nós temos uma resposta para esse problema, nós temos a resposta para o pecado, que é Jesus, mas nós vamos entender isso mais à frente. A palavra do Senhor em Salmo 51:5 diz bem assim, ó: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Tia, o que esse salmo quer dizer? Esse salmo quer dizer, pré-adolescente, que nós somos pecadores, não é porque nós praticamos o pecado. Tia, a pessoa ela é pecadora porque ela roubou? Não, ela é pecadora porque ela nasceu. Todos nós nascemos em pecados. Somos pecadores desde que estamos no ventre, por causa da nossa descendência de Adão. Quando a pessoa ela vai crescendo, né, o bebê vai se desenvolvendo, então ele começa a mostrar que ele tem o pecado dentro de si e que ele precisa ser liberto deste pecado. Porque todos nós, antes de aceitarmos a Jesus, antes de rendermos nossas vidas a Ele, entregarmos nossa vida a Ele, nós éramos escravos do pecado. Então você pode, né, falar, então todo mundo é mau? Não. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram redimidos no Senhor Jesus, encontram liberdade do pecado. Outro ponto que nós precisamos entender aqui é os reflexos das atitudes de Esaú e de Jacó na vida dos seus filhos. Pensem agora por um momento, você que já leu a Bíblia algumas vezes, você que já viu histórias, né, sobre Esaú, sobre Jacó. Pensa um pouquinho. Eles brigaram. Um irmão queria matar o outro teve que fugir porque roubou a primogenitura do outro, as bênçãos que eram do irmão. Então ele teve que fugir. Depois ele teve vários filhos, né? E os filhos deles fizeram o quê? Vou te dar um tempinho para responder. O que os filhos de Jacó fizeram? Eles tinham uma relação harmoniosa, era uma família feliz, uma família abençoadora, ou aconteceu algum problema no relacionamento dos irmãos? Um minutinho, pré-adolescente, digita aí no chat. Você se lembra de algum erro, algum pecado, algo que aconteceu na família de Jacó? E aí? Quem se lembrou de quando os filhos de Jacó jogaram o próprio irmão José num poço e depois venderam ele como um escravo para o Egito? Isso que aconteceu demonstra uma relação harmoniosa na família? Não, muito pelo contrário, demonstra que havia algum problema, porque o pecado de Esaú e de Jacó refletiu na vida dos filhos. Aí nesse momento você pode me perguntar, então, tia, lá em casa todo mundo tem problema, então quer dizer que quando eu me casar eu terei problemas? Quando minha mãe é mentirosa, tia, quando eu casar eu vou ser um mentiroso? Eu estou condenada a viver o pecado da minha mãe? Não, de forma alguma. O pecado da outra pessoa não justifica o seu pecado. Cada um será responsabilizado por aquilo que faz. Muito pelo contrário, se o seu comportamento foi diferente da sua mãe, você pode pregar para sua mãe mesmo sem dizer uma palavra da Bíblia. A sua vida, diferente dela, prega para ela. Se lembre sempre, pré-adolescentes, não é porque o seu pai não faz algo, ou ele faz algo que não glorifica a Deus, que você vai fazer. Ah, não, tia, eu fiz porque o meu pai faz. Não. O pecado de uma pessoa nunca justifica o pecado da outra. Quer ver um exemplo melhor? Quando você está na escola, então um amigo te empurra, porque ele é mau, ele fez isso porque ele queria brigar com você.
Então você pega algo e joga nele, mesmo que ele já estivesse saindo. Aí alguém vem brigar com você e fala: fulano, Davi, por que você fez isso? Ah, ele me bateu primeiro. Isso é uma frase coerente? É uma frase correta? Para o mundo talvez, mas nós que somos cristãos sabemos que o pecado do outro não justifica o nosso. Nosso dever é perdoar, nosso dever é ser diferente das outras pessoas. Aí você pode falar: tia, olha só, e na minha família, o que eu vou fazer? Porque, olha, a família de Esaú, a família de Jacó tinha os problemas, refletiam nos filhos, e a minha família também tem problemas, mas eu não quero ser igual. O que eu devo fazer, Tainara? E a resposta é lutar. Aí agora você pode ficar todo empolgado, né? Porque você já viu vários filmes de luta, né? Já imagina aquela coisa, voar e tal. Não. É uma luta diferente, mas é uma luta real. E durante a aula eu vou te explicar mais sobre essa luta. Porque, afinal, você não está sozinho, que é o nosso próximo tópico. Vamos ler? Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa difícil, não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão da nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e paixões mundanos. Por vezes, podemos nos esquecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário experiente no serviço do Senhor, também experimentou este tipo de dificuldade. Ele falou: eu não entendo o que faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Romanos 7,15. Essa confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes, sem distinção. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Em João 14,16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre que nos encontramos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo também comemora nos ensinando que há esperança em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra da história de Esaú e Jacó? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus os enviou o Espírito Santo para ser o guia, mas a decisão de ser guiado por Ele e de obedecer à palavra de Deus é inteiramente nossa. Esaú abriu mão da sua vingança para retornar à sua amizade com o seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais e seus irmãos. Eu sei que às vezes parece difícil servir a Deus, mas eu quero lembrar vocês, eu quero ensinar para vocês que essa é a melhor opção que uma pessoa pode fazer. Pense por um momento. A pessoa pode nascer rica, muito rica, bonita ou bonito, muito bonito, bonito, que a pessoa passa na rua e a pessoa fica assim: meu Deus, que pessoa linda e inteligente. Ela pode ter tudo que uma pessoa cobiça, que uma pessoa quer ser. Mas, se ela não tiver a salvação, ela perdeu tudo que valia a pena ela possuir. Entenda, pré-adolescente. Mesmo que pareça difícil obedecer, mesmo que pareça difícil negar as suas vontades, é a melhor escolha que você pode fazer. Por quê? Porque nenhum de nós sabemos que dia iremos morrer ou que Jesus irá retornar. Apesar dos sinais de sua vinda estar bem claros. Mas nós não sabemos o dia. Nós sabemos que, ao final da vida,
nós teremos que prestar conta do que fizemos. Uma pessoa pode nascer bonita, rica e inteligente e chegar diante de Deus e ser condenada. Outra pode nascer pobre, feia e sem muita inteligência. E essa pessoa pode ser salva e passar a vida inteira, a vida eterna, junto de Deus. Me diga, quem escolheu o melhor desta vida? Quem viveu fazendo as suas vontades ou quem viveu para a glória de Deus? Mesmo que fosse difícil ou que parecesse difícil. Porque quando nós pensamos na glória que será a eternidade, na glória que está por vir, as coisas que nós passamos aqui nessa terra, os momentos que nós tivemos que ser firmes na escola, os momentos que nós tivemos que obedecer aos nossos pais, mesmo não querendo, se tornam muito pouco. O Paulo disse bem assim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Pare nesse momento, pré-adolescente, e pense um pouco na eternidade. Então, compare tudo que você vive hoje e tenta comparar com a eternidade. E me fala, é mesmo difícil quando nós comparamos com uma vida eterna de alegria junto ao Senhor? Agora, para mim, parece muito mais fácil obedecer e desfazer das minhas próprias vontades. Aí você pode me perguntar, tia, você pediu uma coisa lá no grupo. Você, há um tempo atrás, falou bem assim, pré-adolescentes, me enviem até às 17 horas um pecado que você comete. Um pecado que, ou uma característica sua que você sabe que não agrada a Deus. E vocês me enviaram algumas características, né? Alguns de vocês falaram inveja, outros falaram desobediência, outros falaram mentira, outros falaram soberba. Enfim, vocês responderam, outros falaram bem assim, eu sou explosiva, eu não penso antes de falar. E vocês revelaram alguns pecados e eu me comprometi a orar com vocês em relação a esses pecados para que vocês consigam vencer. Então você pode me perguntar, para que você queria saber isso? Você só queria saber o meu pecado? De forma alguma, de forma alguma. Isso vai me ajudar a orar por vocês, mas eu não vou falar o nome de quem tem cada pecado, de forma alguma eu faria isso. Mas você sabe qual é o seu pecado. Então você pode falar assim, entendi. As pessoas nasceram em pecado, eu tenho esse pecado, eu vou ser condenado. É isso que você quer falar para mim? Tá tudo errado na minha vida? Não, não é isso que eu quero falar para você. Eu quero te mostrar duas hipóteses. Uma pessoa salva e uma pessoa não salva. A primeira que eu quero te mostrar é a pessoa salva. E eu vou usar um exemplo de uma pessoa que me mandou a mensagem. Eu sou explosiva. Eu não penso antes de falar. Essa é a pessoa salva. Que, tia, salva e comete esse pecado? Sim. Mas essa pessoa que é explosiva e não consegue pensar antes de falar, se arrependeu. E toda vez que ela vai cometer esse pecado, ela sente algo dentro dela falando que ela não deveria fazer isso. Ou mesmo depois que ela já fez, ela fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Tia, mas ela pecou, ela vai para o inferno. Não. Se ela se arrepender do pecado dela e ela lutar contra o pecado dela, ela vai ser salva. Então, pare e pense nesse momento. Eu sei que você tem pecado, porque eu também tenho, eu também cometo pecado. Eu não estou dizendo, meu pré-adolescente, que eu minto para minha mãe e eu minto todo dia para minha mãe, eu minto para todo mundo e eu serei salvo. Não. O pecado na vida de um cristão é um acidente. Aconteceu sem que você percebesse.
então você se arrepende e muda, e não continua praticando esse pecado. E mesmo que você tenha vontade, você ora para que isso não aconteça. Isso mostra que você é uma pessoa salva. E a outra não salva é assim: eu desobedeço os meus pais. E eu desobedeço mesmo. E às vezes eles brigam comigo, eu fico mal, mas eu não quero mudar, porque se eu contar a verdade, eles vão brigar comigo. Essa pessoa demonstra que ela é salva? De forma alguma. Ela está demonstrando o comportamento de uma pessoa que não é salva. Percebeu que as duas pessoas pecaram? Mas a atitude delas em relação ao pecado foi diferente. Uma escolheu se arrepender e escolheu a mudança. A outra não. Ela sabe que ela peca, mas ela não quer mudar. Ou seja, a pessoa que é salva luta. Tia, lá vem você de novo falando desse negócio de lutar? Sim. Vou continuar falando, porque vem revelações sobre essa grande luta do crente mais à frente. Mas aqui eu quero pontuar nesse tópico que você não está sozinho. Pensa, Paulo, o grande apóstolo que pregou para milhares de pessoas, que fez grandes obras para o reino de Deus, falou: eu também tenho que lutar. Eu também peco. Eu também faço coisas que não agradam a Deus. E por que eu faço isso, meu Deus? O bem que eu quero, eu não faço, o que é certo. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo falou isso. Você já se sentiu assim? Poxa, eu não queria fazer isso, por que eu errei? Meu Deus, me perdoa. Você já sentiu tristeza pelo seu pecado? Se sim, esse é um grande indício que você é salvo, que você foi salvo pelo Senhor. Mas se não, se você não sente tristeza em relação ao seu pecado, pare nesse momento e reflita aonde você vai passar a sua eternidade. Você está perdendo uma vida junto com o Senhor? Aí você pode perguntar: Tainara, olha só, você está falando de luta e eu quero saber um pouco mais sobre essa luta. Como vencer essa luta? Vamos descobrir no próximo tópico, que é viva diferente. A escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual é o problema em uma mentirinha, em colar na prova, ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo? Paulo escreveu em uma das suas cartas, como vimos, contando sobre a nossa luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo bem. Mas, olha a resposta, temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar os nossos professores, os nossos pais, os amigos e até a nós mesmos. Mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reduzindo os erros que vivemos em nossa família em nós mesmos. Deus nos chamou a viver uma vida em família conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa. Tá aí. A revista respondeu. O que vai fazer com que você ganhe a grande luta é o Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo, o revestimento do poder que nós estudamos no trimestre passado. Tá, Tainara, se você não falar sobre essa tal dessa luta, eu não vou conseguir entender como que o Espírito Santo pode me ajudar. Então, agora eu vou explicar para vocês sobre a luta cristã e eu quero que vocês imaginem agora, aí na mente de vocês, um ringue. Todo mundo já viu um ringue de UFC? Sim? Então, eu quero que você imagine agora dois lutadores. Estão lá. Vamos lá. Um lutar contra o outro. Esses dois lutadores, fortes, bem fortes, os dois, eles lutam todos os dias. Toda hora eles estão lutando e eles não param de lutar. O nome do primeiro lutador é a carne. É a vontade da carne. O que é a vontade da carne? São os seus pecados.
Você não nasceu com pecado? Então são os seus pecados, é a vontade da carne. O outro lutador é o Espírito Santo, que está aqui para te ajudar, para vencer essa luta. Mas vou lutar contra mim? O Espírito Santo vai lutar contra a minha própria vontade? Exatamente. Aí você pode perguntar, tá, e como que eu sei quem vai vencer essa luta? Quem vence a luta? Se eu vou lutar a vida toda? Olha, é o seguinte, se você alimentar a sua carne, porque normalmente quem ganha as lutas são os lutadores mais fortes, né? Se você alimentar a sua carne com apenas as coisas deste mundo, a sua carne vai ficar forte. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, o seu espírito vai ficar fraco, ok? Então imagina aí, você está vendo televisão todo dia, sua mãe chama para fazer leitura e você não vai, sua carne está ficando forte. Aí, um amigo da escola vem e te empurra, você vai lá e devolve. Quem ganhou a batalha? Foi o espírito ou foi a carne? A carne, porque o correto não era você devolver, não era você xingar, não era você desobedecer aos seus pais, mas você se arrependeu disso. O que eu fiz, meu Deus, me perdoa. Sua mãe chama para fazer a leitura, vou. No outro dia você que chama ela, você separou um momento para falar com o Senhor, você orou, você falou, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero fazer isso mais. Você está fortalecendo o espírito. Sua mãe chega em casa, chega seu irmão também, seu irmão pega uma coisa que é sua, você ficou muito bravo. Você vai responder, instantaneamente você, tudo bem, te perdoo. Quem ganhou a luta? Foi o Espírito Santo. Então ganha quem você está alimentando mais. O Espírito Santo foi enviado à Terra para nos ajudar a vencer essa luta cristã contra as nossas próprias vontades. Então ore. Se você conhece o seu pecado de desobediência, de mentira, de inveja, ore e fala, Espírito Santo, eu quero ter uma vida controlada pelo Senhor. Eu quero ter uma vida controlada para glorificar o seu nome. Luta por mim, eu não quero errar. Você pode falar isso para o Espírito Santo e esperar que ele vai ajudar você a vencer as batalhas dessa vida. O Espírito Santo nos ajuda a resistir o mal. Mas, o que eu quero falar por último, para fechar essa aula, o Espírito Santo não pode fazer uma obra se você não permitir. O Espírito Santo só vai fazer uma obra na sua vida se você tomar uma decisão. Porque o Espírito Santo só pode habitar naquelas pessoas que são os filhos de Deus, que aceitaram a Jesus. Por isso que você é templo do Espírito Santo. Então, caro pré-adolescente, para a sua família, para que você não repita o pecado dos seus pais, para que você não cresça e se torne um pai prejudicial para os seus futuros filhos, para que você seja um pré-adolescente diferente hoje, você precisa tomar uma decisão. Se você se decidiu por Cristo, ótimo. Ore para que o Espírito Santo conduza a sua vida. Mas se você ainda não entregou a sua vida verdadeiramente, não estou falando sobre vir à igreja todos os dias, porque os seus pais estão te obrigando, eu estou falando sobre entregar, render. Senhor, eu não quero ser escravo do pecado mais. Eu não aguento mais fazer as vontades do pecado. Eu não quero morrer e passar a minha vida toda num lago de fogo, no inferno. Eu quero fazer a tua vontade, não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu quero ser livre para servir ao Senhor, para ter uma vida plena, uma família plena. Eu quero obedecer aos meus pais, eu quero ser um filho abençoador, quero ser um pré-adolescente abençoador. Então você pode, nesse momento, tomar a decisão de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Você, pré-adolescente, vai lutar todos os dias. Eu luto todos os dias. Eu luto todos os dias para acordar e fazer leitura devocional. Eu luto todos os dias para orar. Tem dia, e a maioria dos dias não é fácil. O telefone chama mais atenção, a televisão, os amigos. Mas eu tenho que tomar uma decisão.
Eu preciso. Então eu clamo ao Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu estou perdendo a guerra. Ore para que o Espírito Santo dirija a sua vida. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua família pré-adolescente. Esta que você vive hoje e a sua futura. Basta você tomar a decisão. Amém? Bom, tem alguns avisos para vocês, né? Daqui a pouco nós temos nossa aula no Zoom. Enquanto eu vou falar, vai aparecer aqui a oferta que você pode fazer pelo PicPay. Você também pode fazer uma transição bancária, caso seu pai e sua mãe não tenham PicPay. Ou você pode colocar a sua oferta no envelope, tá bom? Não esquece, se você não mandou ainda, manda o seu relatório, porque para mim, todos vocês vão ganhar o aluno nota 10. Todos vocês serão primeiros lugares, tá bem? Conte comigo para qualquer coisa que eu tô contando com vocês, hein, galerinha? Lembre-se do nosso foco, lembre-se da nossa decisão de ganhar 2,3 pessoas. Mesmo que isso pareça estranho, os pré-adolescentes vão entender. E ore. Ore para que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. Amém? Nós vamos orar agora pelas pessoas que ofertaram nessa manhã, agradecendo ao Senhor pela provisão que o Senhor tem enviado à vida delas, agradecendo ao Senhor e pedir para que o Senhor fale ao seu coração, fale ao coração do seu visitante nesse momento. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu te agradeço, eu te louvo por esta aula. Fala ao coração deles, transforma o coração de cada pré-adolescente nesse momento, Senhor. Ah, Pai, seja misericordioso, Senhor. Atenta, Senhor, ao clamor dos teus filhos, Pai. Enche-nos o poder do teu Espírito para que nós venhamos vencer a luta, ó Pai, que é, ó Pai, a jornada cristã. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém.